Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Bom dia, dona Tonha. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver minha filha. Tô com saudade. Saudade. Sei. Ó, dona Tonha, eu consegui um emprego. Registrado e tudo. Tô trabalhando na obra do parque aqui pertinho. Graça alcançada, Senhor. Flavinha, vem ver seu pai. Quero ver um novo dia. Menor taxa de desemprego desde 2014. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Está começando mais um Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Vamos conferir a reapresentação da entrevista com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que fez um balanço das políticas para o povo trabalhador neste primeiro ano do governo do presidente Lula, que tem proporcionado uma vida melhor para toda a classe de trabalhadores e trabalhadoras. Acompanhe também a reapresentação da entrevista com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Ela falou sobre a importância do PAC Seleções para os municípios brasileiros. E a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, comenta a conferência eleitoral do PT. Voltamos aqui no nosso estúdio, para continuar aqui o Jornal PT Brasil, porque tem mais uma entrevista para você acompanhar agora, nessa edição de segunda-feira, que foi uma conversa que a gente teve com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que foi justamente sobre o esforço do governo Lula em valorizar o salário mínimo, gerar mais emprego e renda e mais oportunidades para a classe trabalhadora. Quem conversou com o ministro foi o jornalista Anderson Andrade. Você acompanha agora essa conversa. Olá para você que saiu com a gente aqui no Jornal PT Brasil. Já está conosco o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Olá, ministro, seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Olá, Anderson, um prazer enorme falar contigo. Obrigado pelo convite, pelo chamado, cumprimentar aí os internautas, todo o pessoal que acompanha o Jornal PT, o PT Brasil. Prazer enorme, parabéns pelo trabalho. Vida longa, boa audiência, estamos à disposição. Obrigado, ministro. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre as principais medidas que o governo do presidente Lula fez nesse ano de 2023 para a classe trabalhadora. Inclusive, uma das prioridades desde sempre do presidente Lula é proporcionar uma vida melhor para os trabalhadores, ministro? Uma das primeiras medidas foi a de retomar a política de valorização do salário mínimo acima da inflação. Além disso, o aumento sempre acima da inflação virou lei, inclusive sancionada pelo presidente Lula em 28 de agosto desse ano, o que garante reajuste anual, levando em conta a inflação e o crescimento do PIB. Ministro, primeiramente, eu gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação em relação a essas medidas e de que forma elas beneficiam toda a classe trabalhadora. Olha, Anderson, a política de valorização do salário mínimo, a experiência
do governo Lula 1, 2, do governo da presidenta Dilma, os especialistas, estudiosos de mercado, trabalho, analisando o desempenho durante o nosso governo, distribuição de renda, combate à fome, o fim da fome, enfim, tirar o Brasil do mapa da fome. De novo, esses desafios estão colocados. E esses especialistas disseram o seguinte: somando, você tem os vários projetos sociais, as políticas públicas, Bolsa Família, o Vale Gás, as várias políticas sociais para combater a pobreza, mas que a ferramenta mais eficiente para efetivamente distribuir renda e provocar uma ascensão social das famílias que viviam na pobreza e que, nesse momento, voltaram a ver na pobreza, foi exatamente a política de valorização permanente do salário mínimo. Ou seja, todo ano, nunca o salário mínimo vai crescer abaixo da inflação, muito pelo contrário, vai sempre crescer acima da inflação, incorporando o crescimento da economia brasileira. Então, nesse sentido, ela é o grande farol, ela é a grande esperança dessa política para você distribuir renda e crescer a massa salarial e ajudar a organizar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho esse, se você observar, 10 meses nós geramos 1.785.000 novos empregos, quase 1.800.000 de empregos com carteira assinada no Brasil este ano, nos 10 meses. Vamos chegar a aproximadamente 2 milhões até o final do ano. Mas a remuneração extremamente baixa, especialmente daqueles trabalhadores e trabalhadoras que vêm do CadÚnico, que vêm do Bolsa Família. Mas o salário mínimo é esse farol de esperança. Com a sua política permanente de valorização, ele vai provocar no tempo um crescimento dos pisos salariais, da massa salarial, e desta forma, de novo, distribuir renda e ajudar a acabar com a pobreza no país. Outro tema importante que nós tocamos junto com a política de valorização do salário mínimo foi mudança no imposto de renda, na tabela do imposto de renda. Você sabe que quem ganha até 2.640 não vem nenhuma dedução na fonte de renda, no seu olerite. Isso é muito importante, porque isso ajuda a crescer também o poder de compra dos baixos salários. Até 2.640, o poder de compra dos salários cresce mais do que os salários maiores, dessa forma, provocando de novo o processo de distribuição de renda. Tem a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, para acabar com a aberração de que uma mulher, na mesma função de um homem, com a mesma experiência, com a mesma produtividade, com a mesma competência, ou muitas vezes até mais, venha receber uma remuneração menor. Ou seja, esse é um processo de incluir um processo de equidade entre homens e mulheres na sua remuneração, na sua condição de trabalho, sem assédio moral, sem assédio no ambiente de trabalho, enfim, você tem um conjunto aí de valores que nós vamos agregando, processo de recuperação da capacidade de formar, de qualificar, de dar oportunidade para a classe trabalhadora se aperfeiçoar. Para você ter uma ideia, Anderson, nós tivemos, no governo anterior, entre intermediação de mão de obra, a rede síndico, todos os estados, grandes cidades, mais qualificação, 20 milhões na soma dessas duas rubricas. Nosso governo, primeiro orçamento, 220 milhões, olha só. E mesmo os 20 milhões, que foi o ano de 22, eles não honraram nem um centavo. Ficou tudo o resto a pagar, que nós acertamos, nós pagamos agora no governo do presidente Lula também. Ou seja, nós estamos implantando esse processo de recuperação do país, das políticas públicas, como diz o presidente Lula, reconstruir e unir o país, e, ao mesmo tempo, estamos provocando que o mercado de trabalho se valorize, que ele cresça a massa salarial, que ele tome um processo de crescimento, e você tem acompanhado, né, as projeções que o mercado fazia antes do governo e o que está efetivamente ocorrendo no crescimento da economia. Então, quanto que o PIB vai crescer versus o que era projetado, ou seja, para os pessimistas, há uma grande surpresa do tamanho do crescimento. E o presidente Lula disse: 3% de crescimento do PIB para o Brasil é pouco, é baixo. Agora, é infinitamente maior perto do que projetavam, do que aconteceu no primeiro ano do governo Lula, nessa versão governo Lula 3. Eu creio que o ano que vem, até com a entrada em vigor das obras, das várias políticas públicas, você tem o Minha Casa Minha Vida,
você tem o conjunto do PAC, 1 trilhão e 700 bilhões em 4 anos a ser executado nas políticas públicas, nas várias áreas, na saúde, na educação, no trabalho, Minha Casa Minha Vida, as várias obras que está sendo retomada na educação, na saúde, enfim, nas várias áreas, você terá seguramente um processo de crescimento contínuo na geração de empregos e estamos trabalhando para que esse crescimento de emprego venha também com o crescimento da capacidade de compra, ou seja, crescer também a massa salarial. Você tem todo o trabalho de combate ao trabalho análogo à escravidão, exploração de mão de obra infantil, que nós estamos costurando, fazendo, chamando o empresariado para assumir responsabilidade nesse processo. Enfim, um processo de melhoria contínua para implantar a lógica do trabalho decente, respeito aos trabalhadores, às trabalhadoras, enfim. Você tem um conjunto de valores aí que acompanha essa orientação do presidente Lula para que tenhamos um país que volte a respeitar o seu povo, que consiga incluir o ricaço, o bilionário, aquele 1% que detém a grande maioria da riqueza nacional no imposto de renda, para criar a condição de você colocar o povo pobre efetivamente no orçamento, para que, de fato, a gente passe a ter o direito que as pessoas vão usufruir das políticas públicas do país. Maravilha, ministro. Com tudo isso que o senhor falou aí, é nítido que esse ano foi um ano bastante produtivo, né, no âmbito do trabalho e emprego aqui no Brasil. Agora, ministro, falando um pouquinho aí da tabela de imposto de renda, né, como o senhor citou também como uma das medidas que foi atualizada, né, fazendo com que fique isento quem ganha até 2 salários mínimos. Antes, com a tabela defasada, cobrava imposto de quem ganhava apenas 1 salário mínimo, né, ministro? Gostaria que o senhor comentasse para a gente essa relação, com essa correção e gostaria que o senhor comentasse essa correção e qual a perspectiva de atualização da tabela pelo governo nos próximos anos. Bom, o presidente Lula assumiu o compromisso de isentar até R$5.000. Então, ainda falta um bocado aí para atingir a totalidade do compromisso. Esse compromisso é durante os 4 anos de mandato. O presidente Lula tem dito: vou cumprir o compromisso que fiz com o povo brasileiro de isentar imposto de renda até R$5.000. Então, você tem até 2 salários mínimos hoje. Ninguém tem lá no seu lerite nem um centavo de dedução de imposto no seu salário. Isso gradativamente, ano a ano, vai crescendo até chegar à ordem de R$5.000 para ter uma isenção total do imposto de renda. Isso faz com que cada centavo que você pagava, que você deixou de pagar, ter o poder de compra a maior que você passa a ter a partir dessa isenção de cobrança do imposto de renda. Mas é importante, na outra ponta, você dizer: quem não pagava tem que pagar mais do que pagava, tem que pagar o que não pagava, enfim, para você criar a condição de sustentabilidade na economia brasileira, de forma que você precisa de que a massa de trabalhadores e trabalhadoras, a massa do nosso povo, tenha condições de ter uma vida digna a partir do seu trabalho, a partir da sua profissão, a partir do seu suor, que ele tenha condições de, ao trabalhar numa empresa, seja ela qual seja, que seja a atividade qual seja, que ele tenha condições de criar decentemente a sua família, sustentar decentemente a sua família. O que nós falamos, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativos, entregadores de mercadoria ou transportador de pessoa, no caso das plataformas Uber, 99, enfim, as várias plataformas que trabalham com transporte de pessoas. Não é possível imaginar que alguém tenha que trabalhar 16, 18 horas por dia para sobrar alguma coisa para levar para casa, porque o salário, a relação de trabalho, ela é aviltante, ela é precária, ela é desrespeitosa. Portanto, nós estamos aqui numa luta grande nesse processo de regulamentação para criar a condição das pessoas trabalharem com dignidade, sustentar a sua família com dignidade. É outro aspecto que o presidente Lula falou bastante também durante a campanha e tem falado. Não é simples, Anderson, você sabe que não é simples, você sabe que a relação com o Congresso Nacional ela não é amigável como deveria ser, tem muitas restrições, muito apoio ao mundo empresarial, e o mundo empresarial independente se é aquele empresário sério ou não sério, e aí acaba dificultando um pouco
a velocidade das conquistas e da recuperação das políticas públicas que o presidente Lula se referiu. Mas nós estamos aqui, né, esse ano, seguramente, se a gente faz uma análise pormenorizada, você vai observar que aprovamos medidas no Congresso Nacional, apesar dos registros que eu fiz, conseguimos aprovar várias medidas que talvez pensassem inimaginável para muita gente. Ou seja, a capacidade do presidente Lula e da sua equipe de dialogar na diversidade, ela é muito grande, é muito importante ter esse reconhecimento. Por exemplo, não fosse a PEC da transição, Anderson, o Brasil estaria, a economia brasileira estaria em frangalhos, estaria totalmente paralisada. Não teria conseguido cumprir os compromissos todos que o presidente Lula tem anunciado, as políticas públicas, a velocidade da retomada das obras, enfim. Você tem um conjunto de questões aqui que não fosse a PEC da transição, jamais teríamos condições. Então, esse é o diálogo que nós buscamos fazer, que o presidente Lula busca fazer, o conjunto dos parlamentares do Senado, da Câmara Federal, e isso transcende também para diálogo com os organismos do Judiciário, enfim, para poder ir criando uma base natural no processo democrático, né, para poder tocar a vida e as pessoas terem oportunidade de trabalho e trabalho decente, com remuneração decente para cuidar da sua família. Sem dúvida, ministro. Agora, a retomada da economia, ela trouxe resultado também nas taxas de emprego, que está caindo, e a maioria das categorias está, inclusive, conseguindo negociar salários acima da inflação. A criação de vagas temporárias nesse fim de ano, inclusive, deve ser a maior, né, dos últimos 10 anos. Que fatores proporcionaram esses resultados no primeiro ano desse mandato do presidente Lula, ministro? Esse mês de outubro, nós geramos 190 mil novos empregos formais, 190.366, somando um estoque, Anderson, de empregos formais no Brasil de 44.229. Se muita gente gosta de comparar períodos, né? E quem defende o governo golpista e o governo das trevas fala que a terceirização, que a mudança de legislação, a reforma trabalhista gerou empregos, na verdade, gerou só substituição. Nós, quando o presidente Lula assume, fazendo um parênteses, quando ele assume em 2003, o estoque de empregos no Brasil formal era da ordem de 22 milhões, um pouco menos de 22 milhões. Governo Lula 1, 2, mais governo Dilma deixou o Brasil com praticamente 42 milhões de seu estoque, ou seja, dobrou o estoque que tínhamos lá em 2003, em 12 anos de gestão do PT, nós dobramos o estoque de mercado de trabalho. Hoje, então, quando assumimos agora, em 23, o estoque era de exatamente 42 milhões e uns quebrados. Nós geramos 1 milhão e 800, como disse, elevando para os 44 milhões e 229.120 postos de trabalho, ou seja, nós estamos gerando mais emprego do que a rotatividade normal que acaba acontecendo. Porém, com uma remuneração baixa, como eu disse, e com uma grande rotatividade. Por essa razão, a necessidade de ancorado na política do salário mínimo, é isso que eu queria reforçar. Com a lógica de crescimento todo ano da capacidade de compra do salário mínimo, e seguramente vai induzir as negociações salariais, como vocês fez referência, dos acordos estar acima da inflação. É preciso que o sindicato esteja atento para fazer também que os pisos salariais de categoria acompanhem a mesma evolução do salário mínimo, para não ser engolido pelo salário mínimo, dessa forma acelerar a distribuição de renda no país. Casada com a reforma tributária, casada com todo aquele arcabouço fiscal que o ministro Fernando Haddad conduziu também na relação com o parlamento, casado com as várias medidas para elevar a receita do Estado, combater sonegação, enfim, criar as condições de segurança jurídica entre as instituições, entre as empresas privadas, na relação com o Estado e com os investimentos, e assim sucessivamente. Isso vai levando a um processo de melhoria do mercado de trabalho e, consequentemente, a diminuição do desemprego. Então, creio que isso levará a um processo seguro de crescimento da economia brasileira e de oportunidade de mercado informal, como aconteceu lá durante os governos do presidente Lula e também do governo da presidenta Dilma. Tenho certeza
que o ano que vem será um ano melhor para o mercado de trabalho que foi esse. Olha que, como primeiro ano de governo, ele está tendo um desempenho bastante razoável, mas eu tenho certeza que o ano que vem, com as várias obras, com as várias políticas públicas, com o desempenho do BNDES, dirigido pelo presidente Mercadante, trazendo condições de recursos para investimento, coisa que a rede bancária praticamente não está oferecendo para a iniciativa privada, para os empreendedores, para as empresas que querem produzir no país, e o BNDES vem buscando suprir essa lacuna, esse buraco, com muita determinação por parte do Mercadante e sua equipe, com determinação do presidente Lula, enfim, é um processo que vai gerando oportunidade em cadeia em todo o território nacional, para lá na ponta a gente enxergar o que está acontecendo em cada pesquisa do IBGE, que o desemprego diminuiu, que o número de trabalhadores aumentaram no mercado de trabalho, que o estoque vem aumentando, que a massa salarial retomou processo de crescimento depois de uma longa data em decréscimo, de forma que você vai gerando uma economia saudável com garantia de que nós estamos no rumo certo. Quando tivemos lá, Anderson, eu disse, evolução do estoque de empregos, e chegamos a ter, lá em 2013, 2014, a economia brasileira alcançar o patamar de sexta maior economia do mundo, eu vejo de novo esse patamar aqui. Você já viu que a economia, a partir desse crescimento que o presidente Lula falou, o Brasil é pouco, eu quero mais, queremos mais, o Brasil merece mais, o povo trabalhador merece mais, mas mesmo aqui já recolocou o Brasil como a nona maior economia do mundo. Tenho certeza que quando a gente chegar de novo lá na sexta economia do mundo, como chegamos lá atrás, nós estaremos de novo alçando a possibilidade de pleno emprego no país, como tivemos lá no governo Lula-Dilma. Nós fomos crescendo rapidamente, dos 22 milhões, como disse, para 44 milhões, 42 milhões, e agora já chegou a 44, tenho certeza que vamos ultrapassar no tempo os 45 milhões de estoque, e vamos gradativamente também nos reposicionando no mercado global. Qual o tamanho da economia? Quanto maior a economia brasileira for, seguramente mais emprego nós vamos gerar. Tem aí a oportunidade, né, do hidrogênio verde, enfim, as várias plataformas que está em voga, em moda nesse momento, a transição, né, ecológica, a transição energética, enfim, é um conjunto de oportunidades. O Brasil se coloca como nunca, como um país preparado para dar esse passo, fazer esse salto tecnológico no país e gerar os milhões de empregos que nós precisamos nesse processo aqui. Tenho certeza que nós vamos assistir gradativamente o desemprego caindo e a quantidade de trabalhadores trabalhando no mercado de trabalho subindo. Sem dúvida, ministro. A minha última pergunta ia ser justamente sobre a sua expectativa, né, em relação a 2024, mas eu acho que o senhor já falou bastante aí as suas expectativas. Eu queria deixar, na verdade, agora, só para a gente finalizar, o espaço aberto aí para o senhor mandar aquela mensagem aí de otimismo para quem está nos assistindo aí em relação a 2024. O que as pessoas realmente podem esperar de 2024 aí para o trabalho e renda no Brasil? Eu creio que o nosso povo tem que ter muita clareza do valor democrático, deixar uma mensagem também em relação à democracia. Eu creio que quando o povo brasileiro veio e assumiu a responsabilidade de reconduzir o presidente Lula na presidência da República, reforçando a importância do processo democrático, quando rechaçou a tentativa de golpe, 8 de janeiro, as instituições voltando a funcionar dentro das suas, muitas vezes até precariedades de relações, que no caso do parlamento, com o executivo, com o judiciário, enfim, mas no tempo isso vai se ajustando no processo democrático, fortalecendo o processo democrático. O ano que vem é também um ano de processo democrático, do ponto de vista eleitoral. As pessoas têm que observar bem, né, qual o tipo de gestores que quer em cada cidade brasileira para ter uma gestão que olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para o mercado de trabalho, gerar oportunidade, enfim. E para isso o governo federal tem a responsabilidade com seus organismos e preparando para ter crédito para investimento na produção, né, para estimular que a produção venha gerar os empregos que nós necessitamos para os nossos filhos, netos, enfim, para os jovens e não jovens que estejam desempregados, ter oportunidade de empregos.
E tenho dito, Anderson, que no emprego não há muito milagre. Muitas vezes as pessoas vêm falar assim, ó, dá isenção de tributos para tal segmento da faixa etária que você resolve, por exemplo, para a juventude ou para os veteranos. E eu digo o seguinte, isso não resolve, porque não basta a gente dar oportunidade para uma faixa etária em cima de uma outra faixa etária que vai ser dispensado, substituído. Isso não é a solução. A solução é você criar a condição que o mercado de trabalho absorva a juventude, os não jovens, os veteranos, que possa ter demanda de produção. O país tem que estar demandando no processo de crescimento. Uma empresa não vai contratar a mais porque vai pagar salário menor, porque teve uma isenção de imposto. Ele vai substituir um que ele paga mais por um que ele vai pagar menos por conta do benefício, do eventual isenção de imposto na carga tributária para aquele eventual segmento. Então, a solução é crescer todos juntos, crescer e usufruir do crescimento no mesmo tempo. Não é a lógica lá de trás que, olha, vamos crescer para depois distribuir, vamos crescer o bolo para depois distribuir. Não, ele tem que ser distribuído, né, de forma, né, contínua, para que os trabalhadores, as famílias vão tendo oportunidade. Aquela família que não teve ainda a oportunidade de ter alguém que faça faculdade, para ter alguém mais qualificado na família, que ajude a avançar nesse processo de fortalecimento, né, das famílias, dos elos familiares, com renda decente. Então, no trabalho formal, enfim, você tem um conjunto de valores que vinculado, amarrado com o processo democrático e que vai levar satisfação de viver das pessoas, porque consegue ter acesso à educação, à saúde, acesso a boa qualificação profissional, poder chegar na faculdade, enfim, você tem um conjunto de valores aí nesse processo de fortalecimento. É o que eu desejo, né, para todo o nosso povo ano que vem, que tenhamos um ano melhor. Agora, não adianta, como dizia Paulo Freire, né, você ficar esperando, a esperança do esperar, a esperança de esperançar, você tem que fazer a sua parte. Então, o mercado de trabalho, se ele está competitivo, você tem que estar preparado para disputar as vagas eventuais que o mercado proporciona a partir da sua capacitação, da sua qualificação, para estar inserido nesse mercado de trabalho mais complexo e mais competitivo. Mas, repito, o crescimento da economia traz oportunidades também para todos os segmentos da classe trabalhadora, de forma que eu desejo um ano feliz para todo mundo. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o espaço aqui está sempre aberto para o senhor e a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigado, forte abraço a você e a todos os organizadores. Conversa agora com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Bom dia, prefeita, bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Sempre uma alegria estar aí com vocês e participando de as comunicações brasileiras. Alegria é nossa, prefeita, bem-vinda mais uma vez a esse espaço. E a gente vai falar do PAC, né, e os desdobramentos do programa desde o anúncio feito pelo presidente Lula, que beneficiou aí os estados puderam, né, opinar na escolha das obras que iam ser realizadas, e em seguida o novo PAC Seleções, voltado para os municípios, anunciou o investimento de 136 bilhões de reais para as obras de melhorias nas cidades. Como prefeita, como é que a senhora avalia essa iniciativa, esse olhar para as cidades brasileiras? Eu acho que é inteiramente compatível com o programa de governo do presidente Lula. Hoje nós sabemos que 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, você ter um projeto como o PAC Seleções destinado às cidades significa, de fato, você alcançar as pessoas, os brasileiros e as brasileiras da melhor maneira. Quero dizer mais que essa decisão de fomentar o desenvolvimento através do investimento público é alguma coisa que nós devemos reconhecer e ressaltar. Houve período recente na história do Brasil, um período sombrio, lamentavelmente, em que se imaginava que fosse possível promover o desenvolvimento brasileiro de outro modo. Hoje nós vemos
as nações desenvolvidas, inclusive, nesse período da pandemia ou pós-pandemia, fazendo investimentos vultosíssimos para que nós pudéssemos desenvolver, pudéssemos ter um processo de retomada econômica que não seria possível sem capital público. Então, essa é a primeira saudação que eu quero fazer, é o meu primeiro momento de alegria, dizer que o Brasil volta a crescer, porque volta a ter um programa de governo voltado para o povo brasileiro. E também retoma, né, prefeita, essa relação federativa, o pacto federativo, né, entre União, estados e municípios, né? Qual a importância dessa retomada para quem vive nas cidades, para quem é gestor, né, como a senhora? E conta também se havia muita obra parada aí por falta de recurso federal. É verdade, nós aqui mesmo tínhamos um conjunto de obras paradas, tanto no município, como obras de grande vulto que interessam ao município. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, logo de cara, no Parque Saúde, um grande alento que nós tivemos é a retomada do hospital universitário. Então, isso é uma coisa muito positiva, ele vai estar incluído agora nesse momento, e nós, no Parque Seleções, nós estamos fazendo, desses 167 bilhões, nós queremos perto de 1 bilhãozinho para nós aqui em Juiz de Fora. Nós somos uma cidade muito importante, como polo regional, nós somos o polo de quase 2 milhões de pessoas, especialmente na área da saúde. Então, nós contamos que Juiz de Fora, essa cidade, que é onde, na verdade, né? Porque as pessoas moram aqui. É aqui que você tem demanda por creche, é aqui que você tem demanda por segurança alimentar, é aqui que você tem demanda por saúde. Então, acho muito importante que o PAC tenha aberto uma oportunidade para que os municípios, além dos estados, também coloquem a sua agenda. E, prefeita, quais foram as obras prioritárias, né, que a prefeitura elencou aí para o PAC Seleções e também como é que foi feita essa escolha? Olha, nós aqui resolvemos tudo com base no nosso contato diário, o nosso contato cotidiano com a população. Então, a maior parte do investimento que nós estamos demandando tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com populações que são historicamente afligidas por inundações, por enchentes, porque elas moram em áreas que foram ocupadas desordenadamente e para as quais há muitas décadas não há investimento que contemple as suas necessidades. Então, macrodrenagem é um item prioritário na nossa demanda. Uma outra demanda muito importante, que já é inclusive registrada pela Defesa Civil Nacional, tem a ver com contenção de encostas. Nós estamos vivendo, inclusive, numa circunstância de emergência climática. Aqui próximo de Juiz de Fora, em Petrópolis, recentemente nós tivemos desastres, né? Com mortes de pessoas. Nós aqui também temos vivido situações muito difíceis. Felizmente, não registramos ainda nenhuma perda de vida, mas nós também vivemos na Serra numa área muito complicada do ponto de vista da ocupação urbana, mas é onde a cidade escolheu de estar, é o processo histórico. Então, a segunda grande demanda que nós estamos fazendo é de recursos para a contenção urbana. Estamos fazendo também demandas por creches, por escolas de tempo integral, por muitas unidades básicas de saúde e por uma unidade do Convive, que é aquele grande projeto interdisciplinar, multiprofissional, que envolve a atenção e a recuperação da juventude em condição de muita vulnerabilidade social. Então, nós estamos fazendo isso, eu quero mencionar também, um processo importante de regularização fundiária. Então, nós mandamos projetos muito bons. E a minha expectativa, nossa expectativa em Juiz de Fora, é que a gente obtenha um grande volume de recursos, que sem isso, Amanda, eu quero destacar, não seriam obteníveis pelo município. Nós aqui temos buscado, nós, os demais municípios brasileiros, recursos financiados na Caixa Econômica ou em outros agentes financeiros para fazer as obras
que a população necessita, porque os orçamentos municipais são conhecidos pela sua carência de espaço para investimento. Então, por essa razão também que o Pacto Seleções é um programa tão bem-vindo para as cidades do Brasil. E, prefeita, como é que esse novo edital, né, do Pacto Seleções pode ajudar também a impulsionar a geração de renda e de empregos nas cidades? Isso é inevitável, porque sendo investimentos de grande envergadura, nós vamos ter aqui grandes obras impactando o mercado de trabalho, impactando a criação de empregos alguns inclusive de boa qualidade, de boa remuneração, e há, sem sombra de dúvida, com essas obras se desenvolvendo, também um retorno fiscal que é muito bem-vindo. Então, por todas as razões, este programa pode ser uma saída estratégica de grande relevância para os municípios brasileiros. Prefeito, agradeço muito sua participação aqui com a gente nessa reta final aí de Jornal PT aqui em dezembro. Um ótimo trabalho aí na Prefeitura de Juiz de Fora e um ótimo 2024. E para você também, Amanda, e para todo mundo da TV PT, que afinal de contas é um grande veículo, um grande canal da comunicação das forças populares e da luta brasileira. Com certeza. Obrigada, prefeita. A gente conversa agora com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Boa tarde, governadora. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos e todas e todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Governadora, eu queria uma avaliação dessa conferência, desse encontro para milhares de militantes pré-candidatos que o partido está promovendo. O que a senhora está achando até agora? Olha, Amanda, avaliação muito positiva, viu? Muito positiva. Essa conferência eleitoral chega numa hora muito, muito oportuna e quero aqui expressar a minha alegria, né, pela representatividade, pela participação que nós estamos tendo nessa conferência, né? Ver aqui os nossos candidatos, candidatas a vereadores, a vereadoras, a prefeitos e prefeitas. A conferência um formato muito acolhedor, né? Essa conferência, esse formato é muito mais adequado do ponto de vista de estimular, de incentivar o debate, do que o formato do encontro, né? O encontro é aquela coisa, de certa forma, tem um aspecto assim formal. E a conferência, a beleza dela é porque ela estimula, incentiva o debate programático, que se faz exatamente muito necessário, especialmente nesse momento em que nós, né, retornamos exatamente ao governo, depois de um período recente tão desafiador, tão doloroso para o Brasil e para o nosso partido também, depois desse período recente, né, que foi a desgraça, né, do Brasil nas mãos do Bolsonaro, com todo o obscurantismo, autoritarismo, ameaça à democracia. O PT retorna esse desafio de união e reconstrução, portanto, nada mais desejável do que essa conferência eleitoral, né, para possibilitar que, de repente, esteja aqui o partido reunido, tantas vozes aqui, o partido, né, inclusive se renovando. Dá uma alegria tão grande ver o quanto está crescendo no nosso partido a presença das mais diversas identidades, né? O número de mulheres crescendo, querendo ser candidata, negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência, né? Então é muito importante, de repente, a gente presenciar isso, todas essas identidades unidas, né? E pelo quanto ela fortalece
ela reencanta, ela renova exatamente o nosso partido. E a conferência, naturalmente, é muito estratégica, porque a agenda de 2024 não é uma agenda qualquer. Afinal de contas, né, escolha diz respeito aos legislativos municipais pelo país afora e às prefeituras pelo país afora. É um momento, portanto, de disputa política, de disputa programática, porque, queiramos ou não, as eleições agora de 2024, as eleições municipais, é a antessala, inclusive para 2026. Exato, com certeza, é muito importante, muito estratégico, né, esse posicionamento nos municípios. Governador, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua mesa aqui, que vai acontecer daqui a pouquinho. A gente está aqui conversando antes da sua participação na conferência, mas adianta para a gente os assuntos e como eles também podem contribuir com as candidaturas nos municípios. Pois é, alegria, né, vou compor a mesa com os meus colegas governadores do Nordeste, né, o Rafael do Piauí, o Jerônimo da Bahia, né, e o Elmano lá do Ceará. É uma mesa que, de repente, é a gente trazendo o calor, né, o acolhimento, a energia e o vermelho do Nordeste. E eu vou falar um pouco, Amanda, da minha trajetória, né? Minha trajetória, eu, assim como o presidente Lula, sou uma migrante, venho de uma família de origem muito humilde, saí da Paraíba, vim para o Rio Grande do Norte, que me acolheu, né? Portanto, professora, origem no movimento sindical também. Ao longo dessa trajetória, deputada estadual 2 vezes, deputada federal 3 vezes, inclusive 2 vezes a mais votada no Rio Grande do Norte, senadora, 2018 eleita governadora e agora, em 2022, reeleita governadora, né? Mas também vou falar que a minha trajetória não foi só de vitórias, viu, Amanda? Eu também tive derrotas ao longo desse percurso, né? No caso, para a Prefeitura de Natal. Mas mesmo as derrotas que tivemos naquele momento, elas foram derrotas do ponto de vista eleitoral, mas não do ponto de vista político. Porque a gente estava fazendo debate com a sociedade. Mas o fato concreto é que eu venho de uma geração, dentro do PT, que eu costumo dizer que eu sei aquela história da música, a dor e a delícia de ser o que é. Porque eu venho de uma geração que fui candidata a primeira vez, numa campanha com muitas dificuldades, mas muitas mesmo. Eu lembro que a minha primeira campanha para deputado estadual, eu fui para contribuir com o partido, para poder a gente ter mais candidaturas, formar o coeficiente, etc. e tal. E foi uma campanha tão difícil, né? Porque eu não tinha condição nenhuma, o PT naquela época também não. Eu lembro que durante toda a campanha eu só consegui fazer um panfleto. E aquele panfleto que eu fiz era uma carta eu me apresentando, né, enquanto professora. Eu lembro que, uma vez por outra, né, tinha aquela pessoa que pegava aquela cartinha e jogava no chão. E era tão pouca a quantidade de cartinhas que eu tinha, que quando a pessoa se afastava, eu me abaixava e pegava a cartinha de volta para apresentar. Bom, evidentemente que me elegi deputada, depois disputei várias outras eleições, já numa condição mais diferente, né? Detentora de um mandato popular, etc. e tal. Claro que durante esse período nós enfrentamos muita dificuldade, porque não tinha o chamado financiamento público de campanha, né? Isso foi algo que trouxe, né, muitas dificuldades, evidentemente. Mas vou falar, sabe, Amanda, do quanto é possível, sim, a gente vencer, né? Porque o Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados, aliás, foi o último estado do Brasil, do Nordeste, a fazer aquela travessia, saindo de governos de perfil tradicional oligárquico para governos de perfil à esquerda progressista. Foi o último. Isso só aconteceu em 2018, quando eu me elejo governadora. Eu sou a primeira governadora do estado do Rio Grande do Norte que venho, está entendendo, de um perfil, uma origem social diferente. Porque até então essa trajetória
política no Rio Grande do Norte, ou seja, os governos sempre foram ocupados por aqueles sobrenomes tradicionais, oriundos das famílias oligárquicas, etc. E eu quebro esse paradigma, que na verdade também já era uma construção, porque eu também fui a primeira deputada federal eleita pelo povo do Rio Grande do Norte a quebrar esse ciclo também, que tem um perfil, uma origem social diferente, também enquanto senadora. E evidentemente que isso tem tudo a ver com o PT. Somente um partido como o Partido dos Trabalhadores, com seu perfil, né, com a sua história, poderia me acolher. Né? O PT me deu cidadania política. Ele me deu cidadania política. O PT foi uma escola para mim, do ponto de vista de formar, tá entendendo? De contribuir para formar minha consciência de classe, minha consciência, tá entendendo? De entender que a política, né, não é para me servir, mas a política é para servir a coletividade. E essa cidadania política que o PT me deu, né, ela é tão bonita, ela é tão bela, porque ela me permitiu, ao longo de toda essa trajetória, seja no parlamento, seja hoje no executivo, poder trabalhar em prol, tá entendendo, da cidadania e da dignidade do povo do Rio Grande do Norte. Só essa trajetória aí que vai ser compartilhada com os pré-candidatos e as pré-candidatas. Para finalizar, governadora, qual a expectativa da gente aumentar, né, as cadeiras de vereadores e vereadoras e também as prefeituras no Rio Grande do Norte no ano que vem? Expectativa positiva, Amanda, porque acho que o partido está tomado da consciência que nós temos agora mais do que nunca de fortalecer o partido, né, para a gente assegurar as condições de consolidação do processo de reconstrução do país sob a liderança do presidente Lula. É preciso a gente não perder de vista que conseguimos derrotar o bolsonarismo e, com isso, né, livrar o Brasil das garras do fascismo, do autoritarismo, desse ciclo muito perigoso que estava em curso, mas a gente não derrotou o bolsonarismo. Felizmente está aí essa disputa no campo da sociedade, e daí acho que o partido está muito tomado, né, desse entendimento. E evidentemente que nós temos que ter clareza que é necessário sim a presença do PT nos parlamentos, é necessário sim a presença do PT nos executivos municipais, não é? E agora, com a volta do Lula, isso nos dá uma condição muito mais motivadora, porque o prefeito e a prefeita que vai se eleger agora em 2024 sabe que vai ter uma conjuntura nacional, que tem um governo, né, que tem compromisso com o Brasil, portanto, é um governo parceiro, é um governo exatamente aliado, é um governo que está reconstruindo exatamente o nosso Brasil. Eu estou animada a começar pela disputa mais emblemática, que é Natal, a capital. Obrigada, governadora. Parabéns pelo trabalho, pela atuação no partido no Rio Grande do Norte e vamos com tudo para o ano que vem. Vamos que vamos, sigamos. Obrigada. Gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. O novo
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. O novo